Imagine um grupo de pescadores experientes, homens que passaram anos da vida no mar, conhecendo os melhores horários, os melhores locais, as melhores estratégias. Naquela noite, eles fizeram tudo o que sabiam. Lançaram as redes, esperaram pacientemente, usaram sua experiência e força, mas nada aconteceu. O mar estava vazio. Quantas vezes isso acontece conosco? Você já se esforçou, tentou todas as alternativas, planejou tudo nos mínimos detalhes, mas no final não obteve resultado algum? Na Bíblia, no livro de Lucas 5, encontramos essa cena. Os discípulos passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. E talvez você esteja vivendo isso hoje, se esforçando, tentando, mas sem ver frutos. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. Os pescadores estavam cansados. A noite inteira lançando as redes, usando toda a experiência e habilidade, mas nada aconteceu. Agora estavam lavando as redes, um sinal de que haviam desistido. Mas então, Jesus entra no barco. E quando ele entra, tudo muda. Jesus olha para Pedro e dá uma instrução que para qualquer pescador experiente não fazia sentido. Vão para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Lucas 5:4. Pedro hesita por um momento. Ele poderia ter argumentado: Mestre, nós já tentamos. Passamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas então vem a decisão que muda tudo. Senhor, sob a tua palavra, lançarei as redes. Lucas 5:5. Pedro escolheu confiar. Ele deixou de lado a lógica, o cansaço, a frustração e obedeceu. E foi nesse momento que o milagre aconteceu. As redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se romper. O barco quase afundou de tanto peso. O que era impossível algumas horas antes, agora acontecia diante dos olhos deles. E aqui está o detalhe importante. Jesus não disse para lançar as redes no mesmo lugar. Ele mandou ir para águas mais profundas. Águas profundas exigem confiança. Na margem, você tem controle. Se algo der errado, pode simplesmente voltar. Mas no fundo do mar, você depende totalmente de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Milagres não acontecem na superfície. Peixes grandes não ficam na margem. Se Pedro quisesse algo pequeno, poderia ter ficado onde estava, mas o milagre exigia que ele fosse além. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Antes do milagre, Deus organiza as coisas. Jesus não disse para lançar as redes imediatamente. Primeiro, pediu que afastassem o barco da terra. Antes de agir, ele cria ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Talvez Deus esteja dizendo para você: vá mais fundo. Será que você está pronto para isso? Ou ainda está preso à margem, esperando um milagre sem dar um passo de fé? O que aconteceu com Pedro naquele dia não foi apenas uma pesca milagrosa. Foi uma lição para todos nós. Quando Jesus entra no barco e seguimos sua direção, o impossível acontece. E se você sente que suas redes estão vazias, lembre-se, a palavra de Deus pode mudar tudo. Mas antes de continuar, já vamos começar a declarar essa verdade. Escreva nos comentários uma afirmação profética sobre sua vida. Pode ser algo como: Senhor Jesus, toma a frente do meu barco. Ou: eu confio na tua direção, Senhor. Sua declaração de fé pode ser a chave para o seu próximo milagre. Os discípulos estavam lavando as redes quando Jesus chegou. Para um pescador, esse era um ritual normal após uma noite de trabalho. Mas espiritualmente, esse detalhe nos ensina algo profundo. Antes de Deus encher as redes, elas precisam estar limpas. Quantas vezes pedimos bênçãos, mas não estamos preparados para recebê-las?
Queremos que Deus atue em nossa vida, mas estamos cheios de mágoas, dúvidas, medos e preocupações que impedem o agir dele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Redes sujas representam um coração cheio de peso, o que precisa ser deixado para trás na sua vida. Algum ressentimento, alguma insegurança, algo que tem impedido Deus de agir? Redes limpas estão prontas para um novo milagre. Se os discípulos tivessem insistido em manter as redes sujas e rasgadas, talvez não conseguissem conter a pesca abundante que estava por vir. Agora pense, sua rede está pronta para receber o que Deus tem para você? Talvez seja hora de fazer uma limpeza interna. Declare em voz alta se puder: Senhor, limpe minha rede para receber o teu milagre. Existem momentos na vida em que, se Deus não nos ajudar, simplesmente não conseguimos seguir em frente. Você já esteve diante de uma situação onde todas as suas forças pareciam insuficientes, onde nenhuma solução parecia funcionar. É nesses momentos que precisamos fazer o que os discípulos fizeram: chamar Jesus para o barco e deixar que ele guie. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, 1, 2. Olhar para os montes significa reconhecer que nossa ajuda não vem dos homens, mas do próprio Deus. Orar é entregar o controle a Ele. Pedro poderia ter continuado confiando na própria experiência, mas escolheu obedecer a Jesus. Da mesma forma, precisamos parar de lutar sozinhos e dobrar os joelhos, pedindo que Deus tome a frente. Talvez você esteja enfrentando lutas que parecem impossíveis. Talvez esteja cansado de tentar e não ver saída. Mas Deus está dizendo para você hoje: não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Não tenha medo. Deus está com você. O que Ele começou, Ele vai terminar. Não tenha medo. Deus está com você. O que Ele começou, Ele vai terminar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, se essa mensagem está tocando em seu coração, nos abençoe com um joinha, pois assim você mostra ao YouTube que esse vídeo contém uma palavra boa e que ele pode entregar a mais pessoas. Muitas vezes, a maior frustração não vem da falta de esforço, mas sim de tentar de todas as formas e não ver resultado. Os discípulos experimentaram isso 2 vezes. A primeira foi quando passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Eles eram experientes, sabiam o que estavam fazendo. Mas naquela noite, tudo falhou. A segunda foi no meio de uma tempestade. Eles estavam no barco, no meio do mar, e o vento ficou tão forte que parecia que tudo ia afundar. De repente, uma forte tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Mateus 8:24. Quantas vezes nos sentimos assim? Lutamos, trabalhamos, nos esforçamos, mas vem uma tempestade e nos tira o controle de tudo. Talvez você esteja nessa fase agora. Fez tudo certo, tentou tudo, mas parece que as coisas só pioraram. E aí vem a grande questão: onde está Jesus nesse momento? Os discípulos entraram em pânico e acordaram Jesus. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Mateus 8:25. E Jesus calmamente se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo se acalmou. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora, mas se Jesus está no barco, não há motivo para desespero. Com um homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10:27. O problema não é o tamanho da tempestade. O problema é se você está confiando no Deus que pode acalmá-la. Depois de tudo o que vimos até aqui, fica claro que quando Deus entra na situação, tudo muda. Os discípulos estavam no meio da tempestade, mas Jesus não estava com eles no barco dessa vez. Ele tinha ficado para trás e eles estavam sozinhos, lutando contra o vento e as ondas. De madrugada,
Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mateus 14, 25. E aqui está mais uma grande lição. Talvez você sinta que está sozinho, mas Jesus já está vindo ao seu encontro. Mas quando os discípulos o viram, ficaram assustados. Não reconheceram que era ele. Quantas vezes no meio da tempestade também não reconhecemos a presença de Deus? Quantas vezes o medo nos impede de ver que Ele está ao nosso lado? Então, Jesus disse algo que também é para você hoje. Coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus 14, 27. E quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Isso significa que a presença de Deus traz paz em meio ao caos. Não importa o tamanho da tempestade, se Ele está no barco, tudo se acalma. E hoje, talvez, você esteja vivendo uma dessas duas situações. Ou você está se esforçando, tentando de todas as formas, mas sem resultado. Ou você está no meio de uma tempestade, sentindo que tudo está prestes a afundar. Seja qual for o seu caso, a resposta é a mesma. Deixe Jesus tomar a frente. E você já convidou Jesus para entrar no seu barco? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E dito em Salmos 37, 5. Declare com fé: Jesus, entra no meu barco, toma o controle e acalma a minha tempestade. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe e guie o seu barco até o porto desejado.